Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão plenária especial 3399 do Conselho Regional de Administração, realizada em 2 de janeiro de 2013, para a posse dos novos conselheiros. Eleição e posse da diretoria executiva do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o biênio de 7 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014. Em conformidade com o artigo 9º e o artigo 22 do Regimento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, aprovado pela Resolução Normativa do Conselho Federal de Administração número 411, de 10 de junho de 2011, os 12 conselheiros que compõem o plenário do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, por aclamação, elegeram os seguintes membros, os quais eu vou dar posse à diretoria de promoção dos conselheiros regionais efetivos e suplentes. Eu, na condição de conselheiro e presidente da Comissão Permanente Eleitoral do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, de 2012, dou posse e vou diplomar os conselheiros regionais do CRRJ, eleitos em 25 de outubro de 2012, conforme preceitou o artigo 21 da Resolução Normativa do Conselho Federal de Administração, número 416, de 18 de 11 de 2011, sendo eles efetivos, mandato de 4 anos, Wagner Siqueira, Jorge Humberto Moreira Sampaio, Sônia Cristina Lima Marra e Reginaldo Souza de Oliveira. Suplente, mandato 4 anos, Marco Aurélio Lima de Sá, Gerson Moreira Rocha, William Pinto Machado e Carlos Eduardo Del Negro Sansone. Efetivos com o mandato de 2 anos, Francisco Carlos de Jesus e Leocir Dalpai. Suplentes, mandato também de 2 anos, Andréia Brites Pinto e Freitas e Pedro Paulo Leite do Vale. Bom, eu me sinto honrado por ter sido escolhido para presidir essa comissão e renovo a importância de todos nós podermos continuar contribuindo para o fortalecimento da profissão de administrador em mais uma gestão que ampliará os serviços oferecidos à categoria, desejando a todos os diplomados um profícuo mandato. Eu vou ler só o primeiro termo de posse e depois, é claro, que o termo de posse é comum e nós vamos só substituindo os nomes. Eu, Wagner Siqueira, administrador registrado neste Conselho sob o número 01029037, eleito membro efetivo com mandato de 4 anos no pleito realizado em 25 de outubro de 2012, por este ato solene, tomo posse como conselheiro do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, prometendo zelar, dignificar e valorizar cada vez mais o exercício da profissão. Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 2012. Aqui. Boa sorte, presidente. Palminha aí, ó, para ficar animado. Vamos animar a sessão, hein? Isso aí. Estou agradecendo antes. Aqui. Ok. Agora falta os demais. Bom, também para o mandato de 4 anos, registrado sob o número 20262019, o conselheiro Jorge Humberto Moreira Sampaio.
tem que bater palma e ler, e a coisa é complicada. Vamos lá. Obrigado. Eleita também administradora com o número 20.55.115.1, Sônia Cristina Lima Marra. Por favor, Sônia. Aqui mesmo. Você assinar. Aqui, Soninha. É. Aqui nessa. Isso. Obrigado, Sônia. Também eleito o administrador registrado neste Conselho sob o número 20.290870, Reginaldo Souza de Oliveira. Não, é só rodar. Ok, Reginaldo. Boa sorte. O conselheiro registrado neste conselho sob o número 20.32.9610, Marco Aurélio Lima de Sá. Boa sorte. O conselheiro registrado neste conselho sob o número 20.44.4860, Gerson Moreira Rocha. Aqui, ó. Nada, querido. Um abraço. O conselheiro registrado neste conselho sob o número 01033646, William Pinto Machado. Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui? É. É isso. Olha lá. Obrigado. O administrador registrado neste conselho sob o número 20.50.2168, Carlos Eduardo Del Negro Sansoni. Parabéns. Aqui, Carlos. Obrigado, hein? Ok? O administrador registrado nesse conselho sob o número 20.15.335.0, Francisco Carlos Santos de Jesus. Aqui, ó. Boa sorte. Você veio? Tá. O administrador registrado nesse conselho sob o número 20.84039, Leucir Dalpaio. Seja bem-vindo. A administradora registrada neste conselho sob o número 20.34.895.9, Andréia Brites Pinto e Freitas.
o administrador registrado sob o número 349432, Pedro Paulo Leite do Vale. Ok. Aqui, Pedro Paulo. Bom, eu vou convidar agora os conselheiros titulares para sentarem à mesa. Após o ato de posse, desejo a todos os colegas que farão parte dessa nova gestão sucesso, cooperação, trabalho, porque tem muita coisa a ser feita nesse período ainda, tem muita coisa que nós temos que dar continuidade e tem coisas que nós temos que iniciar, né? Então, não adianta a gente querer inovar se nós não tivermos a colaboração de todos, né? É preciso que respeitemos o princípio da democracia, que todos possam se manifestar, mas também respeitemos o princípio da verdade, da franqueza, do companheirismo, que é fundamental para quem trabalha em qualquer colegiado. Dito isso, vamos dar posse à diretoria executiva para o biênio de 7 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014. Sim. Eu quero antes perguntar se existe alguma chapa concorrente, se alguém se apresenta. Eu tenho uma chapa a apresentar, então. Posso propor? Pode. Eu tenho a proposição de uma chapa. Evidentemente, como todos sabem, não houve articulação, conversa entre nós, de nenhum de nós, em relação à composição de chapa. E o que me norteou, basicamente, nesta proposição é manter, fundamentalmente, as coisas como estão hoje, em termos da sua organização. Se for do entendimento do plenário que essa proposição seja adequada, que ela seja mantida. Se não for, alguma adaptação, alguma definição também pode, ou ter outra alternativa completamente distinta. Mas a proposição de chapa que nós estamos fazendo é eu, Wagner Siqueira, como presidente, continuando, Jorge Humberto Moreira Sampaio como vice-presidente de Planejamento Institucional, Marcos Vinícius como vice-presidente de Registro, Edson Machado como vice-presidente de Fiscalização, Carlos Roberto como vice-presidente de Administração e Finanças e Antônio Andrade como vice-presidente de Educação. Essa é basicamente a comissão dos 6 dos 12 conselheiros. Então, essa é a minha proposta. Se não houver outra alternativa, presidente, essa é a nossa proposta. Final de votação, não sei como. Em verdade, quer dizer, como disse, foi enfatizado, não houve nenhuma conversa, não houve nenhum entendimento. Eu estou fazendo uma proposição daquilo que vem sendo realizado, acho que muito útil e muito saudável. A gente fez, nesses 2 anos, um esforço muito grande na questão do registro. A gente começa um processo hoje. Nós desligamos o tubo de uma coisa que era considerada intocável aqui, que era a empresa contratada para a gente fazer registro com sistema próprio, com servidores próprios, com tudo nosso interno, né? Dirigido, porque hoje, para terem uma ideia, o Conselho, não só o nosso, os Conselhos Regionais em geral, não têm o domínio dos seus dados. Estão tudo com empresas terceirizadas. Nós estamos fazendo, começando pelo sistema de registro, hoje exatamente o sistema de autoatendimento, que já vai dar registro, pessoa física e jurídica. Nós estamos numa mudança muito delicada, porque não é simples começar esse processo. Pode acontecer muitas coisas, todo tipo de
coisa. Então, a gente tem que continuar esse processo. E temos também, este ano, que avançar em 2 sistemas. Sistemas corporativos, né, que vai pegar todos os sistemas do Conselho, que continuam ainda com empresas contratadas, ao contrário do que era antigamente, com Lotus Notes, etc. A gente está voltando ao sistema hoje com Oracle, Java e Oracle. A gente está bem à frente mesmo, mas começa na fiscalização. Quer dizer, o processo de fiscalização é um processo que vai revolucionar, de novo, a ação do Conselho, que é muito tímida ainda, muito burocrática, né? As regras do serviço público que o Conselho são obrigados a obedecer e a cumprir, o rito de fiscalização, ele é muito sério em relação à fiscalização, como se nós fôssemos, né, uma autarquia tipo Receita Federal ou da Previdência, a gente sofre as mesmas limitações e ritos. A gente vai ter que colocar esse sistema também no sistema operacional, via web, tudo informatizado, absolutamente, até as decisões finais aqui do plenário. Bom, eu gostaria de saber se existe alguma proposta, presidente. E nós temos 3 conselheiros novos aqui, o Leocir, o Francisco e o Reginaldo. Nós temos ainda que compor uma presidência da Comissão Permanente de Licitação. E temos também, agora, a fiscalização e a tomada de contas, porque a Sônia Marra ela está pedindo para sair também, né, da comissão de tomada de contas. Está com uma série de problemas e não pode ficar na presidência que você está, né, Sônia? Na vice-presidência. Jacaúna. Então, na comissão de tomada de contas, eu acho que seria interessante a gente manter o Jacaúna, que está como presidente, está aí, né? E o Francisco, que também está na comissão de tomada de contas. E a gente teria que colocar mais um companheiro na comissão de tomada de contas. E, além disso, a presidência da Comissão Permanente de Licitação. Eu acho que, se o Leocir pudesse assumir isso, não é muito tarefa, Leocir, de licitação. Não, licitação. Comissão fiscalização. Não, licitação. Ah, licitação, tá, comissão permanente. Tá, qual é a comissão de licitação? Que hoje é o Paulo, hoje é o Carlos. Só com o Milão. Pois é, quem é hoje a comissão? Sou você? eu. Você, quem mais? Eu, praticamente. Eu sei. O presidente da Comissão Permanente de Licitação. Se pudesse ser o Leocir, é legal, porque isso é importante ter uma pessoa com vivência e com experiência. Ele tem vivência de serviço público, acho que é importante. Já foi conselheiro aqui também, como o Francisco também foi. E, então, para esse tomada de processo de fiscalização, eu acho que eu indicaria, então, o Francisco para vice-presidente de fiscalização. Tá bem? Tudo bem. E agradecer ao Edson pela contribuição e colaboração que nos deu. Como presidente aqui da Comissão Eleitoral, eu quero agradecer também a participação da Sônia Marra, que trabalhou muito diretamente comigo, já que eu sou vice-presidente de Administração e Finanças. Agradecer a participação, sempre é uma coisa que eu gosto sempre de colocar, sempre elegante, sempre precisa, né, do nosso vice-presidente, agora é vice-presidente do sindicato, né, do Edson, né, lamentar que ele não vai poder estar à frente da gestão, mas estará conosco sempre. Eu acho que ele sempre tem grandes contribuições aqui para o plenário. Então, eu coloco em votação, por aclamação, né, essa nova chapa com as substituições que foram colocadas, ou seja, o ingresso do Leocir, o ingresso do Gerson, o ingresso do nosso amigo como vice-presidente de fiscalização, do Francisco de Jesus. Ok? Bom, então, estamos dando como encerrada essa plenária de eleição. É claro, vamos voltar para a presidência do nosso presidente Wagner Siqueira.
agradecer a confiança dos colegas para mais esses 2 anos de mandato, dizer que muitos desafios nos unem e nos mobilizam, temos que fazer muita coisa nessa profissão, cada vez mais retomando o processo de liderança que o Conselho do Rio de Janeiro tem em relação à nossa profissão e afirmar mudanças, alterações, não só no plenário, mas também nas comissões e no corpo de funcionários. Antes de entrarmos nas questões operacionais, é preciso lembrar a Cátia e aos conselheiros que estão tomando posse hoje que está previsto que cada um dê um pequeno depoimento, uma pequena palavra na nossa televisão, TV web, né? Porque elas vão preparar um programa para ir para o site e para o ar. Hoje a gente está sentindo falta só do nosso ouvidor, que não veio, que é a nossa sala Abílio Tomás de Freitas, né? Então, esse é um ponto. Segundo, a gente vai marcar hoje ainda, temos que decidir, podemos pensar nisso agora, este plenário, uma solenidade festiva de posse, onde, ao invés de ser a posse do presidente do Conselho, eu gostaria que fosse a posse dos conselheiros, em que a voz não ficasse apenas com o presidente do Conselho, mas que cada um dos conselheiros que estão tomando posse hoje, titulares e suplentes, tivessem voz. A gente combinasse aí 5 minutos para cada um, para que todos falem, né? E quando é que vocês acham que poderia ser essa data melhor? Considerando final de ano, começo de ano, festas de começo de ano, volta de férias. Quando é que vocês acham que seria melhor? Certamente não será aqui no Rio, aqui na sede do CRA, deve ser num lugar, ou um hotel, ou, enfim, um auditório adequado, como fizemos há 2 anos atrás. Garantindo a palavra a cada um, né? E dos conselheiros. Que dia da semana? 20 de janeiro é feriado. À noite ou de manhã? De noite. 20 cai domingo? 22. Que é dia de plenário. 22 de janeiro, tá bom? A gente vai procurar um local, então, para 22 de janeiro. Já seria plenário. Tá bem? Às 18 horas. 18 horas. Então, a solenidade festiva de posse fica marcada para 22 de janeiro. A gente tem que preparar convite, pelo menos 10, 15 convites para cada conselheiro, para poder distribuir às suas pessoas, né, amigas e parentes, enfim, que quiserem, né? Garantir 5 minutos de fala para cada um, inclusive para mim, não passando de 5, né? Não. Todo mundo ri, engraçado, coisa horrível. Eu tenho que tomar jeito, né? Não sei por quê. Sou eu, o Chaves e o Brizola e o Fidel Castro. Olha, os outros já foi, os outros... Estou bem acompanhado. Os outros 2 estão vendo. Então, 22 de janeiro, vamos preparar o convite, marcar o local o mais rapidamente possível, às 18 horas, 5 minutos para cada um, inclusive para mim. E coquetel, né? O que mais que temos, Léo? Plenárias. Então, vocês estão preferindo marcar as plenárias no 22 e 29. 15, 22 e 29, tá certo? Dia 8 não existiria. Nós faríamos 15, 22 e 29. Sendo que 22 é o ato solene de... Sendo que 22 é à noite. É à noite. 22 não é de manhã, é à noite, hein? Para conselheiros titulares e suplentes. O critério de substituição. Sempre que um conselheiro não pode vir, é convocado seu suplente imediato. Caso hoje o Antônio Andrade não pôde vir, o suplente imediato é o Jacaúna, está aqui. No caso do Edson, não vem dia 15, o conselheiro suplente é o Antônio Marcos. Então, o Antônio Marcos que virá no lugar do Edson. Se o Jacaúna não tivesse vindo, ou o Antônio Marcos não puder vir à época, a gente chama no plenário o registro mais antigo que esteja presente. Quer dizer, o registro mais... Está claro o critério, não? Então, não tem escolha. Quem é o número que está como conselheiro suplente, que esteja presente, que tem o registro mais antigo. Então, esse é que vai ser chamado. Depois, o menos antigo e assim na ordem. Tá? O que mais que temos? Nós temos que finalizar a ata, 2 atas.
a primeira ata do grupo que acabou e a primeira ata dessa aqui para cuidar de banco, senão a gente não consegue nada de banco. Francisco, quer o microfone. Ok. Presidente Wagner, demais companheiros, demais presentes aqui. Primeiro, agradecer esse período que passou, carinho e companheirismo. Agradecer ao meu titular, Wallace, pelo carinho de sempre, pela transmissão de experiência, pelo carinho. É engraçado, mas quando eu estava escrevendo minha renúncia, né, deu assim um pouco de tristeza, né, porque o Wallace é mais do que um amigo, um parceiro de longas datas. Então a gente fica realmente perdendo, parece que perde um pouco a ligação, né? Mas isso não vai acontecer entre nós, não. Obrigado pelo teu carinho de sempre. Fico contente, obrigado, presidente Wagner, pela confiança de me manter na comissão de tomada de contas e pela indicação para vice-presidente de fiscalização. Ao Edson, pela tua postura, parabéns. Eu acho que a gente se conheceu aqui, a gente não se conhecia, a gente continua amigo, e vou depender um pouco da tua experiência passada nesse período aí, para que a gente possa fazer com que ande da mesma forma e daí para melhor do que você conseguiu trazer até aqui. Tá? Obrigado pelo teu carinho também, tua parceria, e a todo o plenário, conte comigo, a gente está junto aí para o que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, presidente, sempre às tuas ordens. Muito obrigado. E é bom, só fechando, sempre bom, eu gosto de lembrar essas coisas, né, que aí eu vejo que eu sou bem mais jovem, e é muito bom estar no plenário onde eu tenho 2 ex-professores meus, o Wagner e o Carlos Roberto, que foram meus professores na Faculdade de Administração. E olhar para o Belmiro, que foi meu professor também. Muito né? obrigado. Falou? Aí eu me sinto mais novo. Muito bem. Pedro Paulo Leite do Vale. Pedro, está aí, não? Pedro Paulo? Oi. Fala lá. Eu gostaria de agradecer o convite, de ter a oportunidade de estar na condição de suplente. Eu sou suplente do Leucir. E acho que quando você é convidado para participar de um conselho, da organização de uma instituição que defende profissionais, você tem que vir com um objetivo, né? Não só apenas de dizer que é conselheiro, mas que a tua atuação seja resultado de algum trabalho que você tem interesse em desenvolver. Eu acho que, como eu atuo na Comissão de Saúde, eu acho que é presidida pelo professor Jacaúna, eu acredito que isso ajude a fortalecer um pouco mais essa questão da gestão nessa área. Apesar de que a condição de conselheiro é para a administração de maneira geral, não especificamente para um segmento específico da administração. E agradecer a indicação do Sindicato dos Administradores do Rio de Janeiro, que está me proporcionando vir somar aqui com vocês a composição da nova plenária. Queria agradecer, então, um bom dia para todos. Muito bem, a sua experiência na área de saúde certamente vai beneficiar as demais pelo processo de sinergia. William Pinto Machado. Tanto a dizer, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar de volta, né, à casa e participar junto com vocês desse novo momento, novo ano, mas um novo momento, nova diretoria, enfim. E dizer e lembrar que eu tive a felicidade de estar aqui no dia da fundação, no dia da inauguração dessa casa. Quer dizer, então, é com muito orgulho, com muita atenção, que eu chego hoje aqui para somar, para continuar uma caminhada que vem por toda a minha vida. Na medida em que fui aluno do grande mestre, nosso patrono, colega de boa parte dos que estão aqui e amigo de todos. E dizer que, para deixar marcado, que eu tenho um interesse especial numa área que eu milito há muito tempo, que é a área do meio ambiente. Quer dizer, venho com o intuito também de, se possível, participar da questão nesse campo ambiental, de sustentabilidade. E um abraço e felicidade a todos nós. Muito obrigado, William. O William realmente retrata
né, o fortalecimento do nosso plenário com os demais conselheiros novos que chegam. É um companheiro que já chega, como outros, já chega jogando, né? Já entra em campo e já entra jogando. Gerson Rocha. Bem, bom dia a todos. Eu quero agradecer pela confiança de mais 4 anos. Realmente eu estou muito feliz de estar podendo continuar e eu não posso, olhando para essa plenária, lembrar do que me aconteceu há 1 ano atrás e ter recebido de todos vocês a confiança pelo meu trabalho. Estou assumindo uma comissão, espero contribuir o máximo que eu posso, até porque eu acredito muito quando as pessoas falam para mim assim, poxa, que legal, você é conselheiro do CRA, você é conselheiro suplente do CRA, como se fosse uma grande vaidade. E eu acho que não. Eu acho que o mais importante é mostrar para as pessoas o trabalho que é feito aqui, né? É claro que é um status para a gente ser conselheiro do CRA, mas isso é contribuir para a profissão, como tem sido indiscutivelmente, por tudo que eu tenho presenciado, nunca se fez tanto por uma gestão como está sendo feito agora. E eu estou muito feliz dessa gestão continuar. Ok? Só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gerson. Isso, você representa na profissão também esse fortalecimento nosso aqui do plenário. Reginaldo Souza de Oliveira. Vamos. Eu vou ser muito breve, mas eu queria dizer a todos que eu me sinto muito honrado de estar aqui no Conselho, de estar sentado aqui à mesa com algumas pessoas que eu admiro profundamente. E dizer a todos que podem contar comigo, que eu estou aqui para trabalhar e para contribuir com o Conselho e com os profissionais da administração. Obrigado. Muito obrigado, Reginaldo. Certamente a sua experiência na luta sindical vai ser muito útil aqui a cumprimento das funções do CRA, da nossa entidade. Jorge Humberto Moreira Sampaio. Bom dia. Eu gostaria muito de agradecer, principalmente aos administradores que votaram na nossa chapa. Se não fosse uma votação de mais de 80% na gestão anterior do presidente Wagner Siqueira, nós não estaríamos aqui agora. Então, eu agradeço muito e desejo um grande Natal e um feliz Ano Novo para o administrador, nosso companheiro de profissão. Gostaria de destacar que os principais projetos da gestão de Wagner Siqueira, em 2012, o CRA itinerante e o autoatendimento, certamente serão destaques nas melhorias que iremos proporcionar ao administrador em 2013. Como disse o Wagner em reunião anterior, estaremos agora sim total e integralmente na web. Parabéns a todos e profícua gestão nos próximos 4 anos. Muito obrigado, Jorge. É uma satisfação tê-lo de novo aqui conosco, certamente. A colega Andréia Brites Pintos e Freitas. Trabalhamos juntos na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu já estou na profissão já há mais de 15 anos. E, para mim, foi muito difícil sair da área privada para a área pública. Hoje, eu estou há 7 anos na agência como servidora concursada. E isso daí trouxe para mim uma reflexão de que tem muita coisa que o administrador tem que fazer na área pública, que a gente precisa muito investir. Para vocês terem ideia, eu, antes de me tornar servidora pública, eu estava trabalhando com gestão de qualidade. E até hoje, depois de 7 anos, a gente não consegue implementar qualidade na administração pública. Então, eu acho que isso é um campo muito importante para a gente trabalhar. E também me disponibilizar na parte de saúde suplementar, que é a agência que eu trabalho, né, de planos de saúde, meio ambiente, saúde e segurança, que é a minha experiência anterior, que está parada, eu gostaria de ajudar. Obrigada a todos. Carlos Roberto, são duas que trabalham na área, mas em posições distintas e complementares. Portanto, é bom, acho que enriquece muito a nossa visão dessa questão e também a experiência que a Andréa nos traz da administração privada, questão de
qualidade, isso tudo realmente, as dificuldades, né, operacionais da administração pública são muito grandes em função de um cipoal de legislação, de cultura mesmo, que torna difícil esse processo. Convidar o Leucir Delpai. Leucir Delpai. Bom dia a todos. Há 12 anos que eu já faço parte do Conselho como suplente, então já convivi com todos que estão aqui presentes. Posso testemunhar a caminhada com todos os presidentes, todos os integrantes, e eu fico muito feliz, então, finalmente fazer parte do Conselho efetivo. Dizer, como eu sou professor, então eu conheço os que almejam ser administradores, conheço as pessoas que se registram, conheço os que gostariam de se registrar e não conseguem. Então, são trabalhos que eu gostaria de contribuir e estar aqui presente. Fiquei feliz com participar da comissão de licitação, que é um trabalho que eu já conheço. Me coloco à disposição dos colegas para as outras comissões, que eu trabalho com saúde pública, apesar de ser do ambiente militar, mas eu trabalho com saúde pública, com gestão da qualidade numa instituição pública que funcionou. Nós participamos de 5 prêmios da qualidade de Rio, e 5 nós saímos com ouro e a gente parou de participar. Então, a gente conhece, eu conheço os procedimentos. E minha tese, que está se desenvolvendo ainda em governança corporativa, outro assunto que também tenho interesse em participar. De mais a mais, me coloco à disposição de todos, diria da família dos administradores, e, mais uma vez, manifesto a minha alegria de estar aqui com cada um de vocês. Muito obrigado, Jamil. Muito obrigado. Eu não vou perder aqui, não. Marco Aurélio Lima de Sá. Companheiro que... Treme. Bem, bom dia a todos. Tenho a responsabilidade, né, de ser o suplente do Wagner, então, através do convite dele mesmo, eu sei que eu só vou vir aqui mesmo para participar, né? Sempre queremos a presença dele aqui. E trazer, né, essa força do interior e a contribuição que a gente possa dar, né, de todo esse trabalho que a gente já realiza como representante da profissão no sul do estado. Nós temos aí, o Francisco já participou de alguns eventos conosco lá, sabe do carisma que a gente consegue desenvolver lá e que trazer realmente a força do interior aqui para o nosso conselho e as demandas, né, de fiscalização, de registro e todas as outras aí. Agradecer, né, esse convite e encarar mais esse desafio aqui. Obrigado. Muito obrigado. O Marcão coloca uma questão que é preciso que a gente enfatize sempre. É preciso que a gente não separe, por razões formais, regimentais, a gente tem conselheiros titulares e suplentes, e temos que manter isso, dada a natureza jurídica da nossa instituição. Mas é preciso que os conselheiros hoje colocados como suplentes se sintam fundamentalmente à vontade para estar sempre aqui na plenária, participando da plenária de demais atividades do Conselho, enfim, dando contribuição, sugerindo coisas, participando permanentemente, como alguns conselheiros suplentes já o fazem. Eu sei que isso vai depender da disponibilidade de tempo de cada um, mas a gente não pode perder, nós somos muito poucos para perder a contribuição dos colegas que estão hoje circunstancialmente como suplentes, mas que não devam ver a sua contribuição apenas para substituir as ausências dos titulares, mas efetivamente dando voz e vez e concretude à sua experiência, que é para isso que nós estamos sendo convocados para uma missão difícil, onde, por mais que sejamos, nós somos ainda muito pouco por tamanho da missão que nos espera. Ainda temos Carlos Eduardo Del Negro Sansoni. Venho aqui agradecer inicialmente ao Edson pelo convite que me fez para participar como suplente e também ao Wagner de ter me acolhido como para compor a chapa e dizer que minha experiência também é na área pública, na área de licitação, da Eletrobras. E estamos aí para compor e ajudar o que for possível. É bom essas experiências que nós estamos tendo, que sempre valoriza e possibilita, né, possibilidades de... Talvez aí você, que é presidente da comissão agora, não deixe de contribuir
né, com essa experiência na composição aí da comissão, porque é uma comissão que se compõe e será muito bem-vinda a sua participação, a sua ajuda, não é isso? É perfeito aí. Muito bem, muito obrigado, Sr. Sônia. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Temos certeza que no cotidiano vamos nos tornar aqui grandes amigos, como já somos do Edson e vamos ser do Reginaldo com você também. Muito obrigado. Agora, os que não foram eleitos, você da presidente da comissão, Paulinho e Wallace e o nosso Jacaúna, se quiserem falar, usar a palavra. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a confiança depositada no meu nome. Eu estou, desde a administração do Rui Otávio, como vice-presidente de Administração e Finanças, participei logo a seguir da administração do presidente Wallace como vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento. Com a administração Wagner Siqueira, eu retornei à vice-presidência de Planejamento, vice-presidente de Administração e Finanças, vice-presidência essa a qual eu continuo graças ao voto de confiança de toda a plenária. Então, quero dizer que nós temos um período aí de bastante trabalho, dizer que nós temos respeitado rigidamente as normas, as leis da administração pública federal, já que nós estamos trabalhando numa autarquia. Então, a comissão de tomada de contas é uma comissão muito importante para nós, porque vai efetivamente nos auxiliar em todo esse processo, mas são mais 2 anos, meus 2 últimos anos como conselheiro, já que eu completo 8 anos de mandato ao final de 2014. Quero só dizer que, apesar do trabalho, eu acho que qualquer um que trabalha nessa vice-presidência sabe que tem muita coisa. E, a preocupação com a lei, a preocupação de fazer tudo certo para que a auditoria do Conselho Federal diga que está sempre tudo regularizado, as nossas contas regularizadas, enfim, todo mundo que tem o direito de nos auditar, inclusive os próprios administradores, já que nós trabalhamos, como eu sempre ouvi na CVM, com full disclosure, ou seja, transparência total, os nossos números estão colocados no site. Qualquer administrador que quiser, eu sempre me disponibilizo para explicar tudo o que está acontecendo, porque quando a gente procura fazer tudo correto, a gente dá transparência, a gente não tem nenhuma preocupação. E qualquer contribuição será sempre muito bem-vinda. Muito obrigado por mais esse período e esse voto de confiança. Muito bem, o nosso decano, Jacaúna, canta. Seria um prazer poder cantar, mas eu estou um pouco rouco hoje. E, de qualquer maneira, é bom alertar para a crescente tricolagem aqui. Porque tem 1, 2, 3 aqui, ainda chegou PayPal, que é o contato nosso com a Fluruguai, é uma torcida só de tricolores no Uruguai, e só tem uruguaios, não entram brasileiros e outros estrangeiros. E vai assistir jogo lá. Então, contaminou de tricolagem o Conselho. Mas, como bom vascaíno, não para puxar o presidente, quando ele nasceu já era vascaíno, há tempos. Deixa o Vasco, deixa o Fluminense para lá, e uma boa coisa seria até estudar a parte administrativa do futebol. Nós tivemos uma melhora no Flamengo, graças à atuação do André Luiz, colega nosso lá do IBAN, que foi trabalhar, Jacinto de Paiva Neto também,
melhoraram a coisa. Atualmente parece que estão tão distanciados. Mas acontece que é uma honra, é um prazer, é algo muito importante na minha vida estar nesse conselho. Não é apenas uma honraria, não. É algo que satisfaz você sentir que trabalhou, contribuiu para uma causa e que esta causa vai adiante. Eu me lembro que eu fui um dos representantes brasileiros na primeira, segunda conferência técnica sobre questões ambientais, isso lá em 1900, antigamente, 70. Eu representava o IBAN e tinha um rapaz da CETESB de São Paulo, era engenheiro, e nós fomos os representantes dessa área. Eu fiz os trabalhos sobre a administração municipal. O que o município pode fazer para melhorar a situação do ambiente? Não se usava o palavrão sustentabilidade, mas se falava de meio ambiente. Nós temos um ambientalista aqui que vai levar isso adiante no Conselho, e eu fico muito grato pela experiência. Primeiro, o convívio aqui com o Wallace, depois, a aproximação maior ainda com o Wagner Siqueira, e conhecer essas pessoas todas maravilhosas. Não vou falar da Sônia Marra, que podem achar que, né? Mas o Marcos Vinícius está aí feliz. E eu aprecio muito, eu acho amenas essas reuniões. Nós temos, até quando há problemas de confrontação, que é a raiz fundamental, a mais básica, o ponto de partida da democracia é o direito de alguém discordar de mim. Senão eu sou um imperador. Seja eu de direita, de esquerda, isso não interessa nada. Então, apoiando a parte política, o político profissional da casa, e agradecendo a todos vocês por essa magnífica companhia e essa honra pessoal de estar com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Jacaúna. É um prazer tê-lo aqui de volta depois desse período que você esteve afastado. Wallace de Souza Vieira. Então, minhas boas-vindas aos colegas que chegam, meus cumprimentos aos que continuam e que têm seu mandato já nos últimos 2 anos, meu caso, o caso do Paulo, o caso do Carlos Roberto. Mas eu queria sinalizar algo muito importante que cada ano vem acontecendo dentro do Conselho e aumentando decorrentemente o nível de democracia do Conselho. O Conselho, ele se diversifica política e culturalmente a cada ano, e o exemplo que nós estamos vendo nesse instante é da apologia da diversidade política, diversidade cultural, que leva a opor-se à mesa ao pensamento único, que é tão negativo para o processo democrático. É da maior importância trabalhar com o dissenso, né, do que com o consenso. Tenho certeza que a voz do dissenso, pelo nível de democracia de todos os participantes da mesa, vai ser uma vigência nesses 2 anos. E, com isso, forma, a partir de agora, uma cultura, né, mais democrática dentro da instituição. Meus parabéns a todos os colegas que chegam, os colegas que continuam, pela manutenção desse espírito de solidariedade, de companheirismo, para chegar a um processo capaz de focar o administrador, que é o meio, início e fim de nossos objetivos, de nosso propósito. Muito obrigado a todos, né? E boa gestão para o Wagner e os demais colegas. Muito obrigado. Paulo. Sou o último? Por favor. Não, ainda tem que não falou algum o Ernesto, por exemplo, que é conselheiro, e o Edson. E o Marcos Vinícius. E a Sônia. Sônia também não. Temos 4 ainda. 4 ainda. Bem, eu quero desejar a todos que estão chegando, né, boas-vindas. Aos que continuem com a sua ênfase nesse tipo de gestão. Eu estou caminhando junto com outros colegas aqui para os últimos 2 anos
né? Vamos ser 8 anos de participação no Conselho, é muito bom. Né? É importante frisar que vi diferentes administrações, começando com a do Rui Otávio, que teve uma característica própria, iniciando lá com uma, digamos, capitalização do Conselho bastante vencedora. Depois do Wallace, que eu tive o prazer de ser o vice-presidente de Administração e Finanças, que deu uma ênfase muito grande ao aspecto cultural, à interiorização, e, evidentemente, com a do Wagner, que, pela característica empreendedora, é muito importante esse momento de continuidade. Muito obrigado. Eu acho que a questão da maturidade, de dar possibilidade de continuidade a uma gestão que, de fato, está trazendo e incorporando coisas novas para a profissão, foi um ato de maturidade aqui de todos. Então, parabéns a todos. Muito obrigado, Paulo. Sônia. Desejo boas-vindas aos que estão iniciando. Parabenizo a todos. Desejo uma boa gestão, que seja continuidade do que tem sido feito. Como administradora, me sinto muito honrada de participar do Conselho e de observar o quanto, nos últimos anos, o Conselho vem crescendo e fortalecendo a nossa categoria. Hoje você tem uma visibilidade muito maior, o Conselho é muito mais atuante no sentido não só em relação aos registrados, mas os benefícios oferecidos. Então, e agradeço ao Wagner a oportunidade de estar aqui. Há 4 anos, quando iniciei, foi a convite dele, e permaneço também a convite dele. Me sinto muito honrada de participar com todos e procurei, ao longo desses 4 anos, contribuir com tudo o que me foi possível. E pretendo continuar contribuindo nos próximos 4 anos, dentro das minhas possibilidades, e agradeço muito a confiança de todos. Muito obrigado, Obrigada. Sônia. Edson. Bom, para começar, eu queria dizer que eu tenho um pouco de responsabilidade aqui por estar aumentando a quantitativa de tricolores aqui na mesa, né? Se de alguma maneira acabei ajudando aqui a trazer o Pedro Paulo Sansoni, que são 2 tricolores a mais para cá, mas a gente tem o Reginaldo, que é flamenguista aqui, que ajuda a contrabalançar um pouco esse quadro, né? Eu queria dar boas-vindas aos colegas que estão chegando agora, né? Aos colegas que já estavam, mas estão continuando também, né? Reafirmar aqui o meu agradecimento pela participação comum ao longo desse período com os colegas. Com os novos, eu tenho certeza que a gente vai ter também uma soma bastante substancial aqui às nossas ações. Reafirmar uma coisa que o Wagner falou mais cedo, né? Que a gente está aqui no Conselho, numa parceria para fazer com que a gente consolide uma série de questões que são fundamentais para a nossa categoria. Eu acho que esses últimos 2 anos a gente conseguiu avançar numa série de questões. Eu acho que para fora, para a categoria, está claro isso também. Está claro que esse foi um bom desenho, um desenho que a gente quer consolidar, quer avançar, quer crescer. E a gente acha, tem certeza que, dentro da linha que a gente vem tocando, a gente vai ter todo o sucesso daqui a mais 2, mais 4, mais 6 anos. Esse resultado vai ser ainda mais gratificante e mostrar um conselho mais fortalecido, um conselho com todos que vão desempenhar bem o seu papel e continuar na dianteira, como o Wagner também falou, que tem acontecido atualmente, que é o papel preponderante fundamental que o Conselho Regional do Rio de Janeiro tem, seja junto ao Conselho Federal, né, onde a gente sabe que as colocações, as discussões do que passa aqui pelo nosso Conselho tem uma repercussão direta lá no Conselho Federal, que acaba nos respeitando muito por conta dessa intervenção, e mesmo na nossa categoria aqui no Rio de Janeiro, com tudo que a gente tem conseguido acumular até aqui, que tenho certeza vai continuar nessa nova gestão com os novos conselheiros e com esse plenário ampliado de 12 pessoas. Obrigado. Muito obrigado. Marcos Vinícius. Das boas-vindas, para o Sansoni, que também eu não conhecia. Aliás, eu praticamente acho que o único que eu não conhecia daqui era o Sansoni, né? Os outros todos eu já conheço de algum momento da escalada, da luta em defesa dos administradores. O que nos une aqui é a defesa dos administradores sempre. Então, a gente diverge aqui e ali, mas os administradores em primeiro lugar e a instituição também, fundamentalmente, as instituições em primeiro lugar. E eu quero dizer também que vocês estão chegando, e alguns continuando, numa gestão vencedora, sob liderança do nosso presidente Wagner Siqueira, que é um ícone da nossa profissão, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, filho do nosso patrono. Aliás, temos a sorte de ter o Wagner, porque essa casa tem como patrono o Belmiro Siqueira e o filho Wagner como o nosso paradigma e nosso ícone presidente atual.
E é nessa gestão vencedora, então vocês estão chegando numa gestão vencedora que, com certeza, vão torná-la mais vencedora ainda na medida que vão agregar novos valores, novos conhecimentos e assim por diante. Então é isso. Parabéns a todos que chegaram, a todos que continuam, como nós também, né? Parabéns para nós também, claro, né, Wagner? Claro. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Ernesto Portugal. Gostaria de parabenizar a gestão passada e atual e desejar sucesso à nova gestão e dizer que foi um prazer estar com vocês esse tempo todo. Aos suplentes que hoje em dia estão tomando posse aqui, eu me permitiria dar um conselho para eles, se for o caso. É participar das assembleias que nós temos aqui, que é muito produtiva, e vocês começam a conhecer o funcionamento da casa e como vocês poderão participar mais ativamente das nossas gestões aqui. Tá? Boas-vindas para todos vocês, um feliz 2013, que ainda está oportuno, e qualquer coisa, estamos às ordens aqui. Muito obrigado. Ernesto realmente lembra uma perspectiva importante, que é estar presente sempre que possível aqui à plenária, mesmo quando não esteja os conselheiros suplentes especificamente convocados, porque acaba indiscutivelmente esse plenário se transformando numa comunidade de aprendizagens, né, em que as pessoas, a troca de experiência, de pontos de vista distintos e a formulação de posicionamentos nos dão uma série de perspectivas que ajudam e contribuem à formação intelectual, à formação profissional, ao conhecimento do que se passa na nossa profissão a nível no cenário nacional e, portanto, uma vez tendo que tomar decisões como conselheiro titular, nas circunstâncias de convocação, isso se torna mais percussiente, mais pertinente, mais próprio. E uma informação que queria trazer aqui, por exemplo, quando a gente vê o Conselho Federal nos dando esse diploma que os conselheiros hoje receberam, para aqueles que estão chegando normalmente hoje, é natural que todos pensam que isso sempre aconteceu. Isso nunca aconteceu. Isso é a primeira vez em que o Conselho Federal entrega a todo o Brasil, para os conselheiros titulares e suplentes, né, essa certificação. Essa certificação, essa certidão, sempre foi dada, esse documento, sempre foi dado pelo Conselho Regional. Isso retrata, quer dizer, sempre as coisas, o diabo está nos detalhes, né? Brasília sofre de uma síndrome, não é no governo atual, não é no governo anterior, é no seu processo histórico, vem do tempo das capitanias hereditárias, né? A nossa federação é uma federação de cima para baixo, é diferente da federação americana, que é uma federação constituída de baixo para cima, né? Em que os puritanos foram para os Estados Unidos para o exercício de suas liberdades e lá as 13 colônias constituíram estados e esses estados geraram a federação. No caso brasileiro, não. Nós tivemos uma federação de cima para baixo e isso retrata ainda hoje esse trato cultural. O nosso sistema não é diferente. Há um embate histórico, antigo, em que cada vez mais o Conselho Federal deseja incorporar funções que são típicos dos conselhos regionais. No processo eleitoral agora, eu tive a oportunidade de falar isso lá na Assembleia de Presidentes, realizada agora em dezembro, em Alagoas, dizer que o papel da comissão eleitoral dos regionais passou a ser de mero protocolo, visto que o processo eleitoral passou a ser absolutamente centralizado em Brasília. Nós somos um CNPJ distinto do federal. Nós temos um CNPJ, o federal tem outro. É um sistema de entidades distintas, mas há uma tendência cada vez maior do Conselho Federal a assumir funções e atribuições. A gente não deve perder de vista isso. E isso é uma pena, né? Isso é uma pena porque a semelhança do processo brasileiro, isso acaba cada vez mais diminuindo os estados e municípios, centralizando na União. Uma hora, quando os estados estão melhores, logo a seguir há uma involução, e no nosso sistema não é diferente, e nós estamos vivendo isso também. Estou apenas pegando esse exemplo aqui hoje, e o caso da eleição, que é o exemplo do dia. A gente podia passar horas aqui, e esse não é que a gente vá se confrontar
contra o Conselho Federal, mas é preciso que a gente esteja preparado para esse embate intelectual, embate político, embate de fortalecimento do Estado federado, no caso dos conselhos regionais. Porque nós não somos um Estado unitário e a nossa profissão não é uma instituição que tenha características unitárias. Quando eu vejo de outras profissões, nós temos uma pessoa importante aqui representando o Conselho de Assistentes Sociais, que queria que a colega, né, se colocasse de pé para todos a conhecessem, está aqui nos visitando com muita honra. É uma área que nos é muito afetivamente próxima, né? Eu tive, Regina, a oportunidade, de um prefeito maluquinho que tinha aí, me colocou um período como secretário de Desenvolvimento Social. Foi bom que a gente acabou gerando mais de 1.200, né, assistentes sociais, que são hoje servidores da prefeitura por concurso, né? Outros levam a fama, mas a gente tem a clareza de quem fez aquilo fomos nós. Então, foi uma oportunidade e, portanto, outras profissões, a assistente social sofre o mesmo problema, os médicos sofrem o mesmo problema, o CAU, né? O CAU é Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que recém-criado com a separação do Conselho de Engenharia, que ficou agora um conselho próprio de Arquitetura e Engenharia. A centralização em Brasília é terrível, está fazendo com que, então, esses conselhos percam força, e a gente acaba sendo cumpridores num país que é muito diverso. A realidade do Conselho do Rio de Janeiro, com 43, 44 mil registrados, é completamente distinto do Conselho de Roraima, que tem 300 registrados, né? Então, realmente, achar que estamos tratando de realidades próximas, ou que se possa legislar. Um conselheiro em Brasília que vem de Roraima, são 27 conselheiros federais, 27 estados, nunca viveram determinadas circunstâncias e estão tomando decisões por isso. E acaba essa centralização, ela não é positiva, ela tem se mostrado, sob o ponto de vista da profissão, inadequada. É claro que isso também acho, enquanto profissão, reflete a questão da administração pública brasileira. Não é possível a gente achar, né, que a região metropolitana do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, possa ser parecido também com a região metropolitana de Roraima e ter o mesmo tratamento, né? Sei que foi do IBAM muitos anos, né? Como é que a gente vai considerar regiões metropolitanas tão distintas e tão diversificadas, né? E tratar, né, a polícia do Rio ser tratada do mesmo jeito que a polícia de Roraima. Estou dando Roraima porque era um estado onde o Jorge andou por lá muitos anos trabalhando, quando era território. Naquela época era um território da aeronáutica, né? O território da Marinha era Rondônia. Amapá era da Marinha e Rondônia do Exército. Vê que os territórios eram separados, né? Hoje são estados. Podia ter ficado. Nós vamos dar o diploma do Rio de Janeiro, mantendo a nossa tradição na solenidade festiva, né?